A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Queria trazer uma palavra chamada quando a doutrina é atacada. Muitas vezes nós começamos a meditar na palavra do Senhor e andar com o Senhor, e vamos aprendendo certos valores, a revelação vai chegando. Então, certas convicções vão brotando. A Bíblia diz que Abraão não consultou o seu corpo, mas que ele estava firme em Deus, crendo que o que Deus falou, Deus tinha caráter para cumprir. A fé de Abraão não estava baseada no que ele via, sentia, tocava, nem no tempo que estava passando. A fé de Abraão estava na palavra que foi dada a ele e em quem deu essa palavra. Ele conhecia não só a palavra, mas ele conhecia quem foi que deu a palavra, porque Abraão andava com Deus. De forma que nada tirou dele essa convicção, essa certeza de que Deus falou, ele era fiel para cumprir. Muitas vezes a tempestade vem para casa na rocha como para casa na areia. A diferença é que a casa que está na rocha, ela não cai. Casa na rocha é aquele que está firmado na rocha, está escrito na palavra do Senhor. Quantos cristãos que são como uma folha no vento, que mudam o seu pensamento de acordo com as suas experiências. Eles vivem por vista. Eles têm alguma convicção, mas logo que essa convicção é atacada, eles repensam. Por exemplo, eu leio na palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, que o nome do Senhor, eu sou o Senhor que te sara. Em Isaías 53, que Jesus levou todas as nossas enfermidades. Vemos em todos os evangelhos Jesus passando e curando os enfermos, e mandando os discípulos para curar enfermos. Vemos em Atos dos Apóstolos, os apóstolos curando os enfermos, e vemos Paulo escrevendo em Romanos capítulo 15, 19, que por força de sinais, prodígios, e vemos ele também em Atos produzindo esses sinais. Vemos que este é o evangelho genuíno. Mas de repente, no momento da vida, a pessoa é atacada por uma enfermidade. Aí ela começa a pensar, será que Deus quer me curar? Mas a escritura é a verdade. Em Marcos 1, 40 e 41, um homem chegou a Jesus, ele estava enfermo e perguntou, Jesus, o senhor quer me curar? Eu sei que o senhor pode, mas não sei se o senhor quer. Jesus falou, eu quero. E a escritura, irmãos, não é para aquela pessoa, não é apenas historinha. Toda a escritura é divinamente inspirada e vale para todo aquele que crer. Essa promessa é para todo aquele que crer em todas as eras, que abrirem essa Bíblia e lerem. Jesus não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que disse para aquele leproso, eu quero, essa escritura é para todos os enfermos no planeta Terra. Jesus não só vai curar, como ele já curou todos os enfermos na cruz do Calvário. Ele levou as enfermidades. Mas aí a pessoa começa a crer na cura divina, o tempo vai passando, o diagnóstico vai piorando, e aí ela começa a pensar, acho que Deus não quer me curar. Eu acho que cura não é para todos. E aí ela muda a doutrina dela por causa da experiência. Pelo que ela está passando, se ela passa dificuldade financeira, ela começa a dizer, acho que o Senhor é meu pastor, mas vai começar a faltar. Eu acho que Deus não santifica assim a ponto de eu vencer o pecado. Eu acho que a fraqueza e ser vencido escondido no pecado é normal. Ela começa a repensar doutrina. Quando uma doutrina é atacada, é como a tempestade contra o muro. Se a tua convicção não for forte, a tua comunhão com o Senhor não for forte na rocha, você vai ser arrastado, você vai cair. E aí você vai criar uma doutrina, porque você não foi curado, você vai subir no púlpito e vai dizer, irmãos, Deus não cura todo mundo. Baseado naquela experiência, mas não mais na palavra como antes. Antes você cria na palavra, mas agora você passou por uma experiência, agora você tem dúvida da palavra. Agora você crê no visível, não mais na palavra. Eu te digo, irmãos, eu creio que vou viver uma vida longa e saudável. Eu creio porque a palavra de Deus promete isso. Em Cristo eu tenho vida longa, é o que diz o Salmo 91. E saudável, porque Cristo levou minhas enfermidades. Mas se eu tivesse tumores de cima e embaixo, cuspindo sangue pela boca, minhas últimas palavras seriam, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Morri, mas eu morri crendo na cura divina. Eu jamais vou duvidar de Jeová Rafá.
Jamais, até o último momento, até o último segundo, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu nunca vou duvidar de Jeová Rafa, o Senhor que me sara, Jeová Jiré, o Senhor que provê todas as minhas necessidades, Jeová Chamá, o Senhor que me santifica. Eu nunca vou duvidar do nome do Senhor e do caráter dele, da palavra dele, porque estou passando por uma situação no visível que contradiz isto. Ora, se os gigantes no visível é justamente para ser derrubados. A terra prometida tem gigantes. Não é porque eu estou vendo Faraó que Deus vai deixar com que eu morra afogado no mar. Eu tenho que compreender que tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. Eu não posso mudar a doutrina por causa da experiência. Me lembro de um pastor, muito bom pregador, de uma igreja tradicional, que a sua mãe ficou enferma. E ele pegou a sua mãe e levou tudo quanto é igreja pentecostal na cidade para ser curada. Tudo quanto é pastor pentecostal para pôr a mão nela e ela ser curada. E aquela senhora acabou falecendo. E aí ele disse, está vendo? Eu estava certo. Deus não cura todo mundo e não é todo mundo que ele quer curar não. Olha, estava certo. Melhor não pregar a cura divina, só pregar a salvação. Porque eu tenho uma experiência. Agora, ele que diz só a palavra, só a escritura, só o Espírito. Agora ele nega a palavra, ele nega a escritura, nega a graça, nega a fé, nega tudo isso e vai viver de uma experiência. Só a escritura? Só a palavra? Mas aí nós vemos que ele negou. Porque ele viu uma experiência diferente. Olha, se uma pessoa parte, isso não nega o fato de que Deus quer curar e já curou todos os enfermos. Será que a pessoa está partindo porque é melhor que ela parte agora, salva, do que ela volte, acorde e volte para a idolatria e perca a salvação? A salvação não vale mais do que a cura? Será que houve fé na pessoa esclarecida de que ela tem essa herança e que Jesus curou os enfermos? Será que o pregador estava orando realmente no espírito correto? Quantas coisas estão envolvidas no fato de uma pessoa ser ou não curada? Mas isso não muda o fato de que Deus não tem culpa. De que Deus quer curar sim, as escrituras não mentem. Se algum fator aconteceu para uma pessoa não ser curada, orei para o enfermo e não foi curado, eu não posso pegar a hipótese, Deus não queria curar. Essa não é uma das hipóteses. Tem muitas outras hipóteses. Por quê? Mas neste porquê, Deus não é bipolar. Em 2 Coríntios 1, 19 e 20 diz que toda a promessa de Deus tem nele sim o amém. Então Deus não volta atrás, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pegaria todas as enfermidades, colocaria Jesus na cruz, depois tomaria lá da cruz de Jesus e aplicaria na sua igreja. Isso não existe, irmãos. Não há um versículo de Gênesis e Apocalipse que Deus diga assim, eu não quero curar. Não estou com vontade de curar. Se a pessoa não é curada, pode ser porque ela não conhece a herança, pode ser porque ela não tem uma fé esclarecida, pode ser porque ela vai estar partindo dessa vida. Tanta coisa pode estar acontecendo, irmãos. Mas nada disso quer dizer que Deus não quer curar. Que Deus não possa curar, que Jesus já não curou, que a palavra de Deus diz que o nome do Senhor, eu sou o Senhor que te sara. As pessoas colocam nas costas de Deus. Ah, foi a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Agora, tudo o que acontece é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nós conhecemos pela palavra de Deus. 3 João, versículo 2, ele diz, esta é a minha vontade, que você seja saudável, próspero e cheio do Espírito Santo. Eu vou desligar porque tem um carro aqui passando. Mas que Deus te abençoe, amados. Guarde essa palavra no seu coração. Quando a tua doutrina for atacada, fica firme no que está escrito, não nas experiências visíveis. A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta.